Torcedor, vou mostrar aqui uma entrevista de Chiquinho, em qual Chiquinho dá o toque para Daniel Paulista como armar o Sport para ter uma sequência de vitórias. O Sport precisa de uma sequência para livrar a lanterna. O Sport de Daniel Paulista não conseguiu sair da lanterna. Isso é preocupante. Vamos ver o que Chiquinho fala depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é Sport, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperte o sininho. Muitos torcedores do Sport não acreditam mais. Até a imprensa, já vi gente da imprensa dizendo que está irreversível. Mas se o Sport tiver uma sequência, porque o primeiro passo para o Sport, um milagre sair da zona do rebaixamento, que muita gente já não acredita, já ficou numa condição, em tese, moralmente, né? Irreversível. O Sport precisa sair da lanterna. Se o Sport não saiu ainda da lanterna, no Brasileirão o Sport só saiu da lanterna até a terceira rodada com Pepa. Pepa foi demitido na 7ª rodada. E a gente vai para a 27ª rodada do Brasileirão. E o Sport não consegue sair da lanterna. E eu vou mostrar aqui Chiquinho dando detalhes táticos de como Daniel Paulista deve usar um esquema tático e como ele deve usar Lucas Lima. Antes... A pressão tá um pouco alta, tá 22-14. Antes disso, a gente tem que falar que o nosso futebol precisa reagir no cenário nacional. A gente está muito acomodado, né, com a situação do Santa Cruz e do Náutico, que ainda em 2026 vão disputar a Série C. E essa queda do Sport, vergonhosa, de não conseguir sair da lanterna, é muito preocupante. Quando a gente usa o clichê, que a gente pega a camisa do Sport e usa um clichê, tá rebaixado, mas faltam 14 rodadas e o Sport precisa primeiro ter uma sequência de 2, 3 vitórias e sair da lanterna. É o primeiro ponto. Quando a gente fala aqui, o elenco do Sport é muito ruim, mas se a gente for olhar aqui o elenco do Vitória, teve um clássico direto, Vitória no Barradão, Vitória em Ceará. Se você ver aquele jogo ali, você vai ver que o elenco do Sport está compatível na ruindade com o elenco do Vitória e do Ceará, nas limitações do elenco do Ceará. Tá entendendo? E se a gente pega o jogo do Fortaleza, o último jogo, contra o mistão do São Paulo, o Fortaleza também tem um elenco fraco para uma Série A. E o Juventude também. Então, esse clichê não cola mais. Daniel tem que acertar taticamente, né? Por isso que a gente tem que ver o que Chiquinho fala, né? Vou botar aqui o que Chiquinho fala e eu vou colocar aqui no final do vídeo. No final do vídeo, você ainda vai ter um bônus com um treinador que descreve como o Sport joga, né? Se Daniel entender que ele às vezes precisa botar extrema pontas, né? Que Léo Pereira já está jogando muito pela amizade e não produz. Mas porque Léo Pereira volta, mas não, a função do Léo Pereira não é voltar não, a função dele é criar pelo extrema. O ponteiro tem que criar velocidade e volume de cruzamentos, volumes de ataque, linha de fundo, e o Léo Pereira está sendo improdutivo e toda vez é titular. Porque o time do Sport, a partir do momento que você tem Lucas Lima ele é um jogador tecnicamente muito acima da média, mas é um jogador já de 30 e poucos anos. Para ele jogar nesse nível, não nível técnico, tá? Mas no nível físico que a Série A te proporciona, ele vai ter dificuldade. E eu, no meu entendimento, eu já tinha falado isso até em outras oportunidades, eu vejo o Sport hoje jogando um 4-4-2, né? Com o Lucas Lima fazendo aquele falso atacante do lado, mas sempre centralizando as jogadas para organizar aquele meio campo. Do material humano que ele tem, da forma como ele utilizou o time, eu ainda mudaria só uma peça. No lugar do Pablo, eu entraria com um atacante. Ele joga com 2 atacantes de velocidade. O Pablo não seria titular. Nesse jogo não, por
conta dessa dinâmica de jogo, né? Da forma como ele utilizar quando o Lucas Lima for titular. Porque se você jogar com o Lucas Lima como meia e 3 atacantes, o Sport vai ficar muito vulnerável. O Lucas Lima não vai conseguir recompor. Pronto, é por isso que... Tá entendendo? Colocar Lucas Lima, como o próprio Daniel Paulista falou, colocar Lucas Lima, como ele falou, de volante para marcar os volantes do Fortaleza. O próprio Daniel falou isso na coletiva. Por isso que ele errou no primeiro tempo. E agora não tem hora de errar. As coletivas estão ficando repetitivas e com muitas desculpas. Ele errou na escalação. Na escalação contra o Fortaleza, que era o jogo chave para sair da lanterna. A lanterna é uma desonra para o Sport. E é uma desonra. E é uma desonra para o Sport e uma mostra de incapacidade muito grande de Daniel, né? Por incrível que pareça, tem gente, a imprensa pernambucana tá caindo no futebol pernambucano. E eu vi aqui gente aqui escrevendo no canal que tem gente da imprensa pernambucana que não vai criticar Daniel porque é amigo. Mas o futebol pernambucano se acabando com o Náutico, se acabando com o Santa Cruz e se acabando com o Sport. Mas aqui, quando o Edson Moreira estava aqui em 2023, ele alertou a imprensa. O Sport cair, se não tiver uma cobrança, uma pressão, se não tiver críticas construtivas, pertinentes para os erros do futebol, da gestão do futebol do Sport, se o Sport cair para a Série B, torcedor, como está caindo, né, não consegue sair da zona do rebaixamento, ou seja, esses 4 clubes que estão na zona do rebaixamento, o Sport vai cair com eles. E um agravante para a condução do Daniel é que ele não consegue passar um clube. Então ele já tem muita dificuldade na Série B com esses 4 clubes que vão cair. Ou Juventude, ou Fortaleza, ou Vasco, ou Santos, enfim, ou Ceará, ou Fortaleza, ou Vitória. Ele não consegue passar nenhum clube. Isso é um agravante. E quando o nosso futebol cai de categoria, cai de série, cai de patamar nacional, fica ruim pro nosso futebol, fica ruim para todo mundo da imprensa. Tá entendendo? Então, é preciso ver o que Chiquinho fala, cara. Eu tenho um cara que não adianta querer comparar Johan com Lucas Lima. Não tem. Lucas Lima, até o Chiquinho fala, Lucas Lima é acima da média. Mas ele é um cara de criação, ele já tem 35 anos. Daniel não pode colocar ele de volante, porque você acaba com o futebol dele. Tá entendendo? E eu vou colocar aqui um treinador, um treinador que estava treinando o Vasco. Mas tá aqui no final, o Fábio Carilli, ele descreve totalmente como o Sport joga. Como deve ser como deve ser o campo de criação do Sport. É impressionante. Isso foi na 3ª rodada. Ele descreveu, ele acompanhava o Sport. Ele até fala do Sport e do Pernambucano. E o que eu entendo aqui é que Daniel não acompanhava o Sport do Pernambucano. Porque quando Daniel Paulista chegou aqui, todos os jogadores que o Sport disputou o Pernambucano, começou a Copa do Nordeste, foi para semifinais da Copa do Nordeste. Na Série A começou com esse elenco, com Fabrício Domingues, Tite Ortiz, com todos esses jogadores, estavam tudo aqui. Todos estavam aqui, Sérgio Oliveira, Lucas Lima, Baleta, Igor Cairuz, todos estavam aqui. E ele diz que, o Daniel diz uma coisa que eu não concordo, se ele vinha acompanhando o Sport. Agora, se ele não vinha, é outro problema. Porque se ele vinha, as peças estavam aqui, ó. Vamos montar a peça aqui, vamos fazer ajustes no goleiro, que tá certo, um goleiro de Série A. O Sport teve esse problema. A direção com o Rafael Campos não trouxe um goleiro de Série A para o começo do campeonato do Sport. Trouxe agora, nessas rodadas. Pepa não tinha um goleiro de Série A. Atacante, tudo bem que Pepa pediu o atacante errado. Mas o Derek veio de uma Antônio Oliveira, foi uma indicação de Antônio Oliveira para o Cuiabá, o Derek. Forçosamente, ele que também deve ter deixado aqui o nome de Derek para os scouts do Sport. Então o que a gente entende é que se Daniel escutar Chiquinho e botar extremas da amplitude, velocidade, porque o Sport agora é franco atirador.
Esse joguinho de Daniel de segurar para não levar goleada, não adianta, o Sport é lanterna. Perdendo de 1-0, ou ganhando o jogo, ou ganhando 3 pontos, ou arriscando ganhar 3 pontos, ou perdendo de 3-0, tá na lanterna de todo jeito. Tá rebaixado e tá rebaixado na lanterna. Então o Sport tem que tentar, porque os clubes que estão na zona do rebaixamento e próximo são elencos fracos. O Vitória, o Fortaleza, o Juventude, o Vasco, o Santos também são elencos fracos, cheios de fragilidades. Então é isso aí. Então, Chiquinho tá correto, tem que dar amplitude e tem que deixar Lucas Lima como uma peça central de criação. Tem que deixar ele à vontade na criação e municiar ele na vontade da criação. E aqui você tem que jogar com um volante só. E talvez seria o Johan, um cara aqui para fazer o número 8, né? E o Lucas Lima lá, o 10, sem precisar para voltar para marcar muito, só para criar, como o Chiquinho diz, ele tem 35 anos, acima da média, e se você forçar muito fisicamente, você vai acabar o futebol de Lucas Lima, vai acabar a criação do esporte. Valeu, torcedor do esporte. Os dois armadores do esporte é o Sérgio e é o Lucas Lima. Então a gente se preocupa muito, falando do sem bola, se preocupa muito com a flutuação desses atletas e o lado oposto, que eles trabalham muito bem. Lucas Lima pega aqui pela direita, leva para dentro e acaba girando lá, e a gente quase toma um gol ali no final do primeiro tempo, né, numa bola onde a gente não conseguiu acompanhar. E o Sérgio do lado contrário. Sei que o Sport perdeu um pouco